Ora, viva, boa tarde, caros companheiros. Auguro boa saúde a todos. O prometido é devido, cá estou, tal como anunciei acessivelmente 2 horas no meu perfil do Facebook, de que estaríamos aqui para refletirmos juntos questões voltadas ao ordenamento do território no município do Sumbo. Reflexão esta que decorre de uma visita que realizamos em 3 bairros do município em causa, a citar a Pedra, Canjala e, portanto, o bairro de Povoado. Ora, como deves saber, nós trabalhamos com questões técnicas, elaboração de croquis de localização, projeto de arquitetura, consultas técnicas, entre outras atividades. E, portanto, foi numa dessas missões que fomos obrigados a entrar profundamente nesses 3 bairros e, portanto, a situação que constatamos é de veras preocupante. Eu tenho estado com uma certa felicidade a ouvir variados especialistas e cidadãos comuns a apelarem por um investimento forte no setor da saúde e da educação, por serem setores vitais. Na verdade, eu corroboro com todas essas opiniões, mas que, enquanto técnico, enquanto acadêmico, que trabalha com questões técnicas, considero que deve, no entanto, haver também um forte investimento no setor do ordenamento do território, por ser também considerado um setor vital para, de alguma forma, se observar desenvolvimento numa determinada região ou país. Digo já, porque, ou seja, já mais lá adiante vou elencar as razões desta minha posição, mas permita-me, para que possamos nos entender ao longo do exercício que vamos ou estamos a fazer, poder conceituar ordenamento do território. O que é isso, então, ordenamento do território, que a mim preocupa e que particularmente considero também merecer algum forte investimento por parte do Estado. O ordenamento do território é basicamente a interação homem-espaço natural. Consiste na gestão das ocupações, o aproveitamento das infraestruturas e por aí fora, mas ela acaba por se circunscrever, assim de forma resumida, no aproveitamento dos espaços de acordo com as suas potencialidades. Ora, no espaço onde tiver recursos minerais, o que obrigatoriamente, de acordo com o ordenamento do território, deve haver lá infraestruturas que facilitem a exploração destes recursos. Os espaços com potencialidades para a construção de residências deve os afins prepararem para poder, de alguma forma, infraestruturá-los para que possam receber infraestruturas que permitam ou facilitem a habitação. No setor do ordenamento do território, por ser também considerado um setor vital para, de alguma forma, se observar desenvolvimento numa determinada região ou país. Digo já, porque, ou seja, já mais lá
adiante vou elencar as razões desta minha posição, mas permita-me, para que possamos nos entender ao longo do exercício que vamos ou estamos a fazer, poder conceituar ordenamento do território. O que é isso então, ordenamento do território, que a mim preocupa e que particularmente considero também merecer algum forte investimento por parte do Estado. O ordenamento do território é basicamente a interação homem-espaço natural. Consiste na gestão das ocupações, o aproveitamento das infraestruturas e por aí fora, mas ela acaba por se circunscrever, assim de forma resumida, no aproveitamento dos espaços de acordo com as suas potencialidades. Ora, no espaço onde tiver recursos minerais, o que obrigatoriamente, de acordo com o ordenamento do território, deve haver lá infraestruturas que facilitem a exploração destes recursos. Os espaços com potencialidades para a construção de residências deve os órgãos afins prepararem para poder, de alguma forma, infraestruturá-los para que possam receber infraestruturas que permitam ou facilitem a habitação. Para refletirmos juntos questões voltadas ao ordenamento do território no município de Sumbo, reflexão esta que decorre de uma visita que realizamos em 3 bairros do município em causa, a citar a Pedra, Canjala e, portanto, o bairro do Povoado. Ora, como deves saber, nós trabalhamos com questões técnicas, elaboração de croquis de localização, projeto de arquitetura, consultas técnicas, entre outras atividades. E, portanto, foi numa dessas missões que fomos obrigados a entrar profundamente nesses 3 bairros e, portanto, a situação que constatamos é de veras preocupante. Eu tenho estado com uma certa felicidade a ouvir variados especialistas e cidadãos comuns a apelarem por um investimento forte no setor da saúde e da educação, por serem setores vitais. Na verdade, eu corroboro com todas essas opiniões, mas que, enquanto técnico, enquanto acadêmico que trabalha com questões técnicas, considero que deve, no entanto, haver também um forte investimento no setor do ordenamento do território, por ser também considerado um setor vital para, de alguma forma, se observar desenvolvimento numa determinada região ou país. Digo já, porque, ou seja, já mais lá adiante vou elencar as razões desta minha posição, mas permita-me, para que possamos nos entender ao longo do exercício que vamos ou estamos a fazer, poder conceituar ordenamento do território. O que é isso então, ordenamento do território, que a mim preocupa e que particularmente considero também merecer algum forte investimento por parte do Estado. O ordenamento do território é basicamente a interação
Espaço natural consiste na gestão das ocupações, o aproveitamento das infraestruturas e por aí fora, mas ela acaba por se circunscrever assim de forma resumida no aproveitamento dos espaços de acordo com as suas potencialidades. Ora, no espaço onde tiver recursos minerais, o que obrigatoriamente, de acordo com o ordenamento do território, deve haver lá infraestruturas que facilitem a exploração destes recursos. Os espaços com potencialidades para a construção de residências deve os órgãos afins prepararem para poder, de alguma forma, infraestruturá-los para que possam receber infraestruturas que permitam ou facilitem a habitação. Ora, em meio a esses elementos por mim elencados, surge a seguinte questão: será que temos estado a fazer, ou seja, a interagir ou a ter uma interação saudável com o espaço natural? Isto para a realidade do município do Sumbe. Será que temos feito uma ocupação sustentável dos mais variados espaços disponíveis no nosso município? Será que temos estado a fazer um aproveitamento sustentável das infraestruturas disponíveis no nosso município? Pronto, são essas questões que eu particularmente coloco a todos vocês e cada um de nós tem lá no fundo a sua resposta. Mas questões desta natureza, para muitos, poderá não significar praticamente nada, poderá não transmitir qualquer informação, mas para nós que trabalhamos com estas matérias, tal como referi inicialmente, preocupa-nos bastante na medida em que as suas consequências são, infelizmente, nefastas, porque afetam outros variados setores que compõem a nossa sociedade, tal como a segurança pública, questões que envolvem a saúde pública, a própria educação, questões que têm que ver com o censo demográfico, próprio controlo da sociedade, questões que têm que ver com a distribuição eficaz dos serviços, entre outras consequências. Mas, por outro lado, as suas vantagens são várias e bastante benéficas. Ora, nos estudos que fomos fazendo, primeiro na qualidade de estudante de geografia, podemos de alguma forma aprender que sociedades hoje já muito bem evoluídas em termos de ordenamento do território iniciaram as discussões ligadas ao setor há muitos anos. Problemas que estamos a enfrentar hoje foram de alguma forma também enfrentados por outras sociedades, mas surge a seguinte questão: será que temos que passar por problemas para de alguma forma corrigi-los? Certamente que não. Eu particularmente considero que não. Porque, aliás, tem-se dito que devemos, enquanto humanos, procurar aprender com os erros dos outros, porque talvez não viveremos tempo suficiente para cometê-los todos também. Pronto. Mas o que me anima é que existem sociedades
como as do Médio Oriente, que iniciaram discussões ligadas ao ordenamento do território há sensivelmente 30 a 40 anos para cá, e hoje estão literalmente evoluídos. Países como o Catar, Arábia Saudita, o próprio Emirados Árabes Unidos, mais concretamente o Dubai, a Singapura, que hoje é considerado um dos países mais limpos do mundo, entre outros países do Médio Oriente e não só. Hoje estão literalmente evoluídos, porque no fundo fizeram fortes investimentos neste setor. Aliás, tem-se dito que mesmo com a ausência de especialistas que possam, especialistas nacionais que possam ajudar, podem os países e muito bem contratar mão de obra capacitada para poder de alguma forma transformar ou ajudar no desenvolvimento ou na melhoria deste setor. Mas também aprendemos que na ausência de meios ou recursos financeiros, podemos muito bem fazer o mínimo. Como podemos fazer o mínimo? É fácil, mas muito fácil. Às vezes tentamos. Eu particularmente já verifiquei inúmeras iniciativas, mesmo cá no município e, portanto, em outras paragens ou em outras geografias do país, como Namibe, Benguela, há bem pouco tempo Kwanza Norte e principalmente Luanda. Cria-se, ou seja, identifica-se que é o mais fácil. Hoje temos muitos técnicos com capacidade, identifica-se um determinado espaço, com uma determinada área, e normalmente deve ser espaço extensos, acima de 2, 3 hectares, e, portanto, cria-se condições para lotear estes espaços. E se a gente visitar a administração municipal do Sumba, vamos de alguma forma nos deparar com inúmeros planos de loteamento. Não vamos falar de planos de urbanização, vamos falar de planos de loteamentos. Vamos na administração constatar a presença de inúmeros planos de loteamento. Eu particularmente participei na elaboração de alguns. Estão lá os planos de loteamento, mas se formos aos espaços em causas, onde trabalhou-se, onde fez-se planos e outro tipo, onde também se traçou outras estratégias voltadas ao ordenamento do território, não vamos, infelizmente, encontrar um grande número de residências erguidas. E muitas são as questões que se levantam em torno desta realidade, não é? Criou-se condições, os espaços estão disponíveis, alguns são cedidos a títulos gratuitos, mas que as pessoas, porque não sabemos, não lá estão para poderem de alguma forma erguer as suas residências. Nós, numa das intervenções que fizemos nesse espaço, mostramos, ou seja, elencamos as razões que estão na base deste fenômeno. São elas: a falta de infraestruturas complementares. Os nossos planos de loteamentos não são completos. Não estou a falar de asfalto ou estradas asfaltadas, não.
Não é disso que eu me refiro. Estou exatamente a me referir principalmente da energia elétrica e água. Mas se houver energia elétrica, é sim possível houver crescimento no ponto de vista de infraestruturas, porque normalmente a água se armazena por via de reservatórios, mas a energia já é um tanto quanto complicado. E se a gente olhar para o centro ou para os bairros periféricos já crescidos, vamos notar que há lá muita energia. Vamos refletir. Quem entre nós está disposto a viver 1, 2, 3, 4 anos numa zona que não tenha energia elétrica, quando eventualmente já tenha vivido numa zona que tenha energia? Sair da zona onde eventualmente estejamos a viver mal, mas com energia, e ir para uma zona que não tenha energia elétrica. Eu particularmente não correria este risco. Estou seguro que a maioria que me ouve também não optariam por viver numa zona que não tenha energia elétrica. Qual é a solução? A solução é começar, caso a administração, a andar com as outras sensibilidades que atuam nesses setores que eu particularmente considero complementares, ENDE e EPAX. Vamos, se estivermos a pensar, construir ou elaborar um plano de loteamento, e já agora aproveito esta ocasião para aconselhar a administração, porque está nessa altura a preparar os espaços da zona do saber andar, seria bom que andassem com a ENDE. Seria bom que andassem com a ENDE. Esse é o meu conselho, porque se não avançarem ou não andarem com a ENDE, poderemos de alguma forma correr o risco de ceder os espaços e depois de anos não lá veremos residências erguidas. É bom que andemos ou façamos planos integrados com infraestruturas sociais, mas sobretudo com a energia elétrica. Aí sim estaríamos a resolver o problema. Estaríamos sim a resolver o problema. Ao contrário, não vamos avançar, meus caros. Não vamos avançar. E muita gente tem estado aliás, muita gente não diria, todo munícipe da cidade de Sumbe se incomoda com o fenômeno poeira, sem sabermos que as questões ligadas ao ordenamento do território, que infelizmente nós estamos a cautelar, têm estado a contribuir significativamente para a concentração de poeira na nossa cidade. E já explico porquê. Se a gente olhar panoramicamente para o território da cidade de Sumbe, vamos notar que as residências estão erguidas praticamente nas encostas dos morros. Morros estes que num passado longínquo praticamente estavam cobertas de muita vegetação, normalmente pitelas. Estas pitelas ou esta vegetação que estavam concentradas nas encostas dos morros estavam lá a proteger a terra. Era praticamente um meio de contenção da terra, do fenômeno de como é que eu diria, de deslizamento de terra, não diria, mas de acúmulo de pequenos detritos, porque nesta altura que as encostas estão praticamente nuas e carregadas de infraestruturas, algumas inclusive precárias, quando normalmente as precipitações têm lugar no município, a tendência delas, quando entram em contato com solo nu, é extrair deste, ou seja, é desfragmentar
pequenas partículas de terra e carregá-las para as zonas mais baixas, no caso que é a cidade. E outro fator que muito também contribui é a concentração, ou seja, a obrigação que as pessoas têm de todos os dias deslocar-se das zonas periféricas para a cidade. Pessoas e meios, carros, motas e por aí fora. Esses meios normalmente carregam inúmeras partículas, no caso lamas. Essas lamas, chegada ao asfalto, em função do contacto e depois com a influência do sol, ela vai ressecando e, portanto, assenta no asfalto ou em outras estruturas ou superfícies sólidas. Depois de ressequida, se transforma em poeira. Mas se começássemos, ou seja, começarmos a trabalhar rapidamente para paulatinamente cedermos espaços a determinadas pessoas, a determinados cidadãos ou munícipes, vamos gradualmente resolvendo o problema. O contrário, não vamos de maneira nenhuma se dissociar deste problema. Ora, são logo 15 minutinhos, ou seja, 15 minutos é muito. As pessoas também não têm lá muito saldo para poderem assistir até o fim, mas vamos parar para que nas outras ocasiões possamos voltar e refletir mais uma vez questões que envolvem o ordenamento do território do Sul, ou seja, o ordenamento do território no município do Sul. Abraços, estamos juntos.